Paz do Senhor, filhos e filhas de Deus. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu lembrei que não tinha vídeo no canal hoje, né? E eu lembrei que vocês me pediram, tem uma pessoa que me pediu, lá nos comentários de um dos vídeos que a gente fez referente à Bíblia Caneta, do Salmos 27, para estar explicando mais sobre esses salmos. Então, o que eu vou fazer hoje? Então, já deixa o seu like aí, tá? Se inscreva no nosso canal pra gente bater nossos 2.000 inscritos. O que eu vou fazer hoje? Comentar com vocês referente ao Salmos 27, mais detalhadamente, tá? E vou mostrar 2 sites que eu entro e estudo a palavra de Deus, tá? Eu vou estar indicando eles porque eu utilizo e eu sei que eles são de confiança, tá? Quais são? Vou aproveitar, eu tava aqui trabalhando. Falei, não, tem que gravar pro canal. É o site Jesus e a Bíblia, tá? É um site que eu super indico. Eu estudo a Bíblia e também a revistinha de escola dominical com esse site. Existe canal do YouTube deles, tá? Não é patrocínio, tá, gente? Ninguém tá me pagando nada pra falar. Só tô dizendo pra vocês porque eu utilizo, tá bom? E o outro site é esse aqui, ó. Cadê meu mouse? Ó, esse aqui. O nome do site é Reavivados por Sua Palavra. Tem alguns comentários que são grandes e tem alguns que são pequenos. Esse aqui do Salmo 27 é pequeno o comentário. Mas ele explica muito bem explicado, detalhadamente. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia, né? Então eles explicam bem explicado, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiramente, a gente vai ler a introdução do Salmo 27, tá? Minha Bíblia é rabiscada, todo mundo sabe. Então, não tem problema. Vamos lá. Salmo 27, introdução. Título, Segurança em Deus. Então, você sabe que esse Salmos aqui vai falar sobre a segurança em Deus. Introdução. Hino de confiança. Deixa eu arrumar a tela. Tá bugada. Pronto. Hino de confiança. E oração e súplica. Parece que se trata de 2 salmos que foram unidos num só. Voltaram a falar sobre a confiança em Deus. Então, o que a gente já tira da introdução? É um salmo de confiança, tá? Tanto que o título fala sobre segurança em Deus. Quem confia tem segurança. Não no homem, em Deus, tá? A nossa confiança ela tem que vir de Deus. Que muitas das vezes a gente coloca a nossa confiança no ser humano. E a confiança do ser humano, ela falha, tá? Então, é um hino de confiança. A gente, quando lê, a gente vê que tem uma oração sendo feita aqui também, né? A forma que é expressado os salmos, a gente pode ver como uma oração, né? Então, a gente entende isso também. E aí ele fala que se trata de 2 salmos que foram unidos num só. Então, automaticamente, são 2 salmos, 2 contextos, que são interpretados num salmo só, tá? Aqui no Salmos, no começo, ele vai falar sobre o quê? Ó, o Senhor Deus é a minha luz. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui mais perto. O Senhor Deus é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo. O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. 2. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me atacar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Tá. Do que você já tira desses 3? Primeiramente, o Senhor Deus é a minha luz. Você tem que primeiramente começar a pensar no seu devocional. O que Deus quer falar comigo através desses 3, tá? Aí você já anota para você não esquecer. Vai colocar o que eu tenho que tirar desses 3 versículos. Primeiramente, o Senhor Deus é a minha luz. O que é luz? O que a palavra luz representa para você? Quando a gente lembra de luz, o que eu e Joames lembro? Quando Deus fala lá em Gênesis, referente à criação da terra, do mundo, ele fala que haja luz. Então, quando ele fala que haja luz, a luz é formada através da palavra dele. E essa palavra é o quê? É uma palavra de poder. Então, quando ele fala o Senhor Deus é a minha luz, tá? Significa o quê? Que Deus
é a sua luz. É Ele que vai mostrar para você o que é certo, o que não é. Ele vai mostrar o caminho, Ele vai mostrar o que fazer, o que não fazer, tá? E aqui ele fala assim, e a minha salvação, de quem terei medo? Porque muitas das vezes a gente sente medo do que está acontecendo na nossa vida, mas que não é para sentir. Aí quando a gente vai em si, ler aqui, ó, só para vocês entenderem. Salmos 35, estudo. O que eu coloquei na internet? Coloquei Salmos 35, explicação. Aí vai aparecer vários sites, tá? Aqui eu já entrei nos dois que eu utilizo automaticamente, tá? Aí ele fala, deixa eu aumentar para cima. No Salmos 35, o salmista apresenta suas orações a Deus, como o objetivo de obter salvação e justiça contra os seus inimigos. Devemos lembrar que o salmista aqui é uma figura do Messias, ou seja, retrata a parte da dor e sofrimento do mesmo. Por que ele fala isso? A gente sabe que Jesus Cristo ele morreu na cruz, então ele sofreu. Apesar de ele ser filho de Deus, ele sofreu, ele sentiu dor, ele passou tristeza, ele passou por momentos difíceis, porque ele também era ser humano. Então, automaticamente, a gente vê que se Jesus Cristo conseguiu passar por certas coisas aqui na Terra, a gente também consegue passar, tá? Porque ele também era carne, ele também era homem. Então, se Jesus Cristo conseguiu estar aqui na Terra e ser uma pessoa em santidade, viver da forma correta, a gente também pode. Porque ele também era conduzido pela palavra. E a palavra está com a gente também. Entendeu? E aqui embaixo, ele continua, ó. Vou colocar mais perto. Ao ler o Salmos 35, precisamos observá-lo de ponto de vista espiritual. Por quê? Porque quando a gente leu aqui, ó. Quando os maus e os meus inimigos me atacarem e procurarem me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, não terei medo. Ainda que meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Aí aqui ele fala o quê, ó? Precisamos observá-lo de ponto de vista espiritual, isto é, quem são os seus inimigos? Perdão, quem são os nossos inimigos? O diabo, o pecado, a morte, os demônios, etc. A nossa luta, definitivamente, não é contra a carne e o sangue, como está escrito em Efésios 6:12, que é um texto bem conhecido. Se você não conhece, abre lá, em Efésios 6:12, que fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra potestades, principados e etc. Né? Então, muitas das vezes a gente está lutando com a nossa força humana, mas não vai adiantar. A gente tem que lutar o quê? Com o joelho no chão, com a oração, com a palavra, que é a nossa espada. O guerreiro, ele tem uma espada, né? Nós somos guerreiros de Cristo. No exército, ele tem em si a espada dele, seja que for uma arma, para eles se protegerem, né? Nós cristãos também temos uma arma para se proteger. Essa arma é a palavra de Deus. A nossa espada é a palavra de Deus. A gente combate o inimigo com a palavra, não é com a nossa força humana. Até porque a nossa força acaba e às vezes nem dá certo, né? Mas quando você vai com a palavra, as coisas dão certo, tá? Então, aqui quando ele fala assim, ó, a nossa luta definitivamente não é contra a carne e o sangue, tá? Vou baixar aqui para parar de mostrar essa foto. Ele tá dizendo que, às vezes, há pessoas que falam mal de você que estão sendo o quê? Conduzidas pelo inimigo. Fazem coisas conduzidas pelo inimigo porque eles dão brecha, né? Tem uma diferença, tem como você conhecer o que é o ser humano falando e o que é o inimigo usando a boca do ser humano falando, tá? Teve uma vez que eu tava dormindo, aí Deus me deu um sonho, uma revelação, né, pela misericórdia divina, que ia acontecer tal coisa e que isso iria me machucar muito. Que uma pessoa muito próxima a mim, né, ia chegar até a mim e dizer tal coisa, que não vem ao caso falar aqui no canal, tá? E que isso ia me deixar muito triste. E aconteceu, tá? Uma pessoa muito próxima a mim veio e falou algo referente à minha vida espiritual e que eu não imaginava que ela iria falar isso. Mas
ao mesmo tempo que Deus me mostrou essa revelação, ele mostrou que era o inimigo usando a boca dessa pessoa para falar isso comigo e para me frustrar e me fazer desistir. Entendeu? Então, quando você é guiado pela palavra, quando você em si tem intimidade com Cristo, quando você tem um relacionamento com Cristo, Deus ele sabe mostrar para você distintas coisas que separa o que é espiritual e o que não é. Ele sabe mostrar para você, você consegue identificar, tá? Mas quando você conhece a palavra, porque se você não conhece a palavra, você não conhece a Deus. Se você não conhece a Deus, você não consegue discernir o que é espiritual e o que não é. E você cristão precisa saber identificar o que é cada coisa. Até mesmo para você não se deixar levar por coisas e desistir no meio do caminho. Ou até mesmo sair de dentro da igreja. Entendeu? Então aqui ele fala em relação a isso. Que a nossa luta, ele não é contra a carne e sangue. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado. E lutar, sim, mas com a palavra. Tá? Deixa eu ver se ele continua. Portanto, estes salmos devem ser aplicados sobre a perspectiva do amor de Deus e a misericórdia de Jesus Cristo, onde minha câmera tá ótima. De Jesus Cristo, onde os nossos inimigos não são humanos, tá, gente? Então, a misericórdia de Deus nos alcança. E nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus e pela graça de Deus, tá? Como eu falei pra vocês, ó, aqui eles têm um canal do YouTube. Esse pastor aqui, se eu não me engano, ele é pastor. Se eu não me engano, tá, gente? Eu não lembro ao certo. Ele tem um canal do YouTube que ele explica a Bíblia certinho, mostrando, às vezes, os versículos do lado, ele falando, ele explicando. Às vezes eu pego o canal e ligo, anoto direitinho o que pra mim é importante. Então tenham isso em mente, comece a estudar a Bíblia, tá bom? Desculpa pelo barulho, pela imagem ruim. Leem também lá naquele site que eu mostrei pra vocês. Coloca lá, Reavivados por Sua Palavra. Ele também explica muito bem detalhadamente, ó. Aqui ele fala sobre o começo dos Salmos, a primeira parte, a segunda parte. Aí depois no final, uma coisa que eu acho muito interessante nesse site é que ele fala no final assim, ó, algo que a gente deve fazer. Não sei se nesse daqui tem, ó. Eu acho que nesse não tem. Mas nos outros tem. Que é o quê? Ele coloca assim, você que é filho de Deus, está estudando a palavra, ore por tal coisa, referindo-se ao contexto que você estudou com eles, tá? É muito importante isso, para você levar pro seu dia a dia, tá bom? Então é isso, deixar o seu like. Eu vou fazer o quê? Um vídeo mais completo sobre o Salmos 27, tá? Mais explicadinho para vocês, que a imagem esteja melhor, né, gente? Eu sei que a imagem tá mais ou menos, até porque já tá mais ou menos quase de noite, então o horário em si também não tá cooperando, tá? Então eu vou fazer uma terceira parte do Salmo de 27 com ele completo, explicando pra vocês tudo direitinho e coloco aqui no canal, prometo, tá bom? Um beijo pra vocês, deixa o seu like, coloca aí nos comentários se você gostou, se você quer que comente sobre outros salmos, qual os salmos que você quer que comente, ou então um outro livro da Bíblia, um outro capítulo, não sei, coloca aqui nos comentários que eu vou estar vendo e vou estar comentando aqui no canal, tá bom? Beijo. Amo vocês.